Olá galera, tudo bem? Trazendo para vocês uma nova videoaula, assunto proteínas, que faz parte da bioquímica celular. E essa aula está sendo gravada especialmente para os meus alunos do curso isolado BioRicher. Nós estamos em distanciamento social por pelo menos 15 dias, devido ao avanço da Covid-19, e a maneira mais eficaz até o momento para a gente conter o vírus SARS-CoV-2 é exatamente o isolamento, tá? Mas eu estou disponibilizando essa aula também aqui no YouTube para que qualquer aluno possa assistir. Espero que tenha um bom proveito. E vamos lá falar sobre proteínas. Primeiro vamos começar falando dessa imagem aqui, tá? O que é que nós temos nessa imagem? Quando a gente vai falar sobre carboidrato, a primeira coisa que a gente se pergunta é onde a gente encontra os carboidratos, né, os açúcares. Então a gente encontra nas massas e nos doces. No caso dos lipídios, óleos e gorduras. E no caso das proteínas, a gente vai encontrar em grande quantidade na carne, no leite e nos ovos, tá? Vamos só lembrar que isso independentemente da espécie, ok? E vamos lembrar também que quando a gente fala em carne, nós estamos nos referindo ao músculo do bicho, ao músculo do animal, beleza? Então não é tudo que vai ser carne, é só quando você estiver se alimentando do músculo do animal. É muito difícil aparecer esse termo, mas é possível também que nas questões, às vezes até uma questão bem fácil, ao invés de vir o nome proteína, vem o termo protídeo. É bem difícil aparecer, mas tem que ficar atento. Proteína e protídeo são exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala em bioquímica celular, a gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando a habilidade 25, que faz parte aqui da competência 7, da matriz curricular de Ciências da Natureza, no Enem, mas vamos focar aqui na habilidade 25. Então, quando você fala em água, sais minerais, proteínas, carboidratos, a gente tem que lembrar dessa habilidade 25. E é o que é que nós temos que fazer aqui, ó, caracterizar materiais ou substâncias. Então, é o primeiro passo. A partir daí é que a gente vai conseguir relacionar implicações biológicas, implicações sociais, implicações econômicas ou ambientais, beleza? Então, o princípio aqui é a gente caracterizar, no caso agora dessa videoaula, caracterizar as proteínas. Então, vamos lá. Por que as proteínas são tão importantes? Perceba o nome proteína. Geralmente as proteínas têm essa terminação ina, né? Como insulina, queratina, hemoglobina, mas tenham cuidado, nem sempre quando tem a terminação ina é porque é proteína. Geralmente quando tem a terminação ina, além de ser proteína, é porque tem um radical amina, que eu falo já sobre isso. Então, por exemplo, a quitina não é proteína, a quitina é carboidrato, mas ela apresenta o radical amina. Algumas vitaminas têm essa terminação ina, porque apresentam também o radical amina, tá? Não todas as vitaminas. Mas aí vamos focar aqui em proteína. Proteína geralmente termina em ina, e o termo proto, pró, pré, significa que vem primeiro, que vem antes, devido à importância dessas substâncias. Então eu quero partir desse ponto com vocês. Por que as proteínas são tão importantes? Então percebam essa imagem, essa triste imagem. Acredito que vocês já tenham escutado falar, já tenham visto, lido sobre essa condição chamada de kwashiorkor. Esse termo é um termo do dialeto africano que significa aquele que foi deixado de lado. Então veja só, a princípio algumas pessoas pensam que esse abdômen aqui dessa criança é verme, tá? Não estou excluindo a possibilidade de que tenha verme aí. Mas o que acontece aí é o seguinte, nessa doença, em algumas populações muito carentes, quando a criança é deixada de lado, porque nasceu seu irmãozinho, e aí a mãe vai amamentar o irmãozinho, e era o único alimento que essa criança aqui tinha, né? Alimento rico em lipídios, proteínas e tal, vitaminas, vários outros nutrientes. Então ela é deixada de lado,
muitas vezes a alimentação que tem é uma alimentação muito rica em carboidrato, né? Mas uma alimentação pobre, muito pobre em proteína. E aí o que acontece é o seguinte: para que o indivíduo não morra devido à ausência dessas proteínas, há um consumo muito grande das proteínas do plasma sanguíneo, no caso da albumina. Então o que acontece é que o sangue vai ficar pobre em proteína, a concentração vai cair muito, e aí o que acontece é que os tecidos vão apresentar uma concentração em proteínas maior que o plasma sanguíneo. Então, por osmose, a água sai e vai em direção aos tecidos. Então, muitas vezes, essa água ela extravasa e fica aqui na cavidade abdominal, tá? Então, isso aqui é acúmulo de líquidos, basicamente água, devido à pobreza de proteínas, a baixa concentração de proteínas no plasma sanguíneo. E aí o que tem que fazer é uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteína, que dificilmente nessas comunidades essas crianças vão ter, tá? E a gente tem que ter cuidado para não confundir essa condição chamada kwashiorkor, outros pronunciam kwashiorkor, a gente não confundir com marasmo, tá? Então existe o kwashiorkor, existe o marasmo. O marasmo é uma condição pior ainda, porque enquanto kwashiorkor é uma condição causada pela pobreza de proteínas na alimentação, o marasmo é pobreza total da dieta, tá? Então aqui o que vai acontecer é um emagrecimento muito grande, muitas vezes, infelizmente, e isso acontece, infelizmente, todos os dias, em vários lugares do mundo, especialmente em alguns países da África. E no caso do marasmo, a criança ela apresenta, como vocês podem ver aqui na imagem, ossos protuberantes, né, saliências, porque é uma pobreza total de alimentação, desnutrição total. Tá? Então, kwashiorkor é caracterizado por uma dieta pobre em proteína, enquanto que marasmo é caracterizado por uma pobreza total de nutrientes, carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas. Beleza? E aí, por que as proteínas são tão importantes? Eu citei aqui apenas um exemplo, né, kwashiorkor, mas assim, para que serve proteína no nosso corpo? Quais as funções das proteínas no nosso corpo? Assim como os lipídios, as proteínas são muito versáteis. A gente utiliza proteína para muita coisa, mas tem uma função que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é a primeira coisa a lembrar. Quando a gente fala em carboidrato, a primeira função que a gente lembra é a função energética, né? Quando a gente fala em lipídios, a gente lembra da reserva energética. E quando a gente fala em proteínas, a primeira função que nós devemos lembrar é a função estrutural, que é a mesma coisa de função plástica, tá? Muita atenção nesse termo, que é a mesma coisa que estrutural. Lembra aí de cirurgia plástica, mexe o quê? Na estrutura. E aí veja só, nós somos constituídos pelo quê? Nós somos constituídos por células, né? E as células, a maior parte das células, a membrana plasmática, a membrana das organelas, citoesqueleto, centríolos, a gente tem uma grande quantidade de estruturas das células que são compostas por proteína, que dependem muito de proteína. Então, como exemplo, eu coloquei aqui nessa imagem a membrana plasmática, toda célula vai apresentar a membrana plasmática, e aí vocês devem lembrar, né? Que a membrana plasmática tem uma bicamada lipídica, então aqui eu tenho um lipídiozinho, aqui eu tenho outro lipídio, com proteínas intercaladas. Então a gente tem uma quantidade de proteína muito grande na membrana plasmática, na membrana do núcleo, a carioteca, membrana do retículo endoplasmático liso, rugoso, mitocôndria. Então é por isso que a nossa alimentação deve ser rica em proteína, tá? Porque a gente depende para poder produzir as nossas estruturas. É tanto que quando a gente precisa de energia, primeiro a gente utiliza os carboidratos, depois dos carboidratos a gente vai para os lipídios e só então a gente vai para as proteínas, que é para proteger
as nossas estruturas celulares, ok? Então, a primeira função, a principal função estrutural. Para a gente, uma criança, por exemplo, uma criança ter uma boa taxa de crescimento, ela tem que ter uma alimentação rica em proteína. Tá? A alimentação de uma criança não pode de jeito nenhum ser pobre em proteína. A segunda função, função de proteção. E aí eu coloquei aqui dois exemplos. A melanina, que protege a nossa pele contra a radiação ultravioleta. E nós temos a queratina, que está presente no cabelo, está presente também na pele, né? Está presente nas unhas. Aqui, só falando um pouquinho da melanina e a relação com a radiação ultravioleta. No caso aqui, esse menino ele está muito mais protegido da radiação ultravioleta do que essa menina aqui, tá? Porque esse pigmento ele filtra a radiação ultravioleta. É tanto que os casos de câncer de pele são muito mais comuns em pessoas que têm a pele mais clara. Geralmente, quando a pessoa que tem uma pele mais escura tem câncer de pele, geralmente esse câncer é na palma das mãos ou na sola dos pés, tá? Mais uma função, terceira função, transporte dos gases respiratórios, que é o que acontece com a hemoglobina. Então, dentro dos nossos glóbulos vermelhos, todos vocês lembram que a função dos glóbulos vermelhos é transportar oxigênio, mas mais especificamente, quem transporta, quem se liga ao oxigênio, é essa proteína aqui chamada de hemoglobina, que está presente dentro das hemácias. As proteínas também apresentam função hormonal, e aí tenham muito cuidado, porque os lipídios também têm função hormonal. Então, tem alguns hormônios que são lipídicos, outros hormônios são proteicos. Tá? Então, por exemplo, a insulina é uma proteína, já a testosterona é um lipídio, e os dois são hormônios. Então, os lipídios tanto podem ser os hormônios tanto podem ser proteínas, como podem ser lipídios, ok? Só não podem ser carboidratos. Mais uma função, defesa. As chamadas imunoglobulinas, né, ou anticorpos, que não podemos esquecer, eles são específicos. Os anticorpos, que são proteínas, são imunoglobulinas, se ligam ao corpo estranho, chamado de antígeno, e aí neutralizam esse corpo estranho. E nós temos várias outras funções das proteínas, tá? Não dá para a gente falar tudo aqui. Por exemplo, existem proteínas que são bioluminescentes, o brilho do vagalume. Então, existem várias outras funções, aí são as principais. Vamos lá, quimicamente, o que é uma proteína? Quimicamente, a proteína é um polímero de aminoácido. O que é um polímero? As moléculas orgânicas ou biomoléculas são poliméricas. Mero significa partes e poli significa vários, né? Então elas são formadas por várias partes. No caso por exemplo, do amido, o carboidrato é formado por milhares de moléculas de glicose. E as proteínas são formadas por moléculas menores, pequenininhas aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui está representando um aminoácido. Então, aqui eu tenho a proteína, que é o polímero, e aqui eu tenho o aminoácido, que a gente chama de monômero, tá? Os polímeros são formados por monômeros. A proteína é formada por aminoácidos, que também podem ser chamados de peptídeos. Então, da mesma forma que você tem uma parede que é formada por tijolos, seria aqui a proteína, cada tijolinho da parede é formado, cada tijolinho da parede seria, por analogia, o aminoácido. Vamos lá. O que é exatamente o aminoácido? Já que eu falei que a gente tem que caracterizar essas substâncias químicas, então exatamente o que seria um aminoácido? Aqui nós temos a fórmula geral de um aminoácido. Esse aqui é o grupo amina, ou grupo amino. Aqui nós temos o grupo ácido, ou grupo carboxilo, ou ácido carboxílico. Daí o nome dos aminoácidos, né? Aminoácido devido ao grupamento amina e o grupo ácido. Nós temos um radical, uma cadeia lateral, e aqui em cima nós temos um átomo de hidrogênio. Nós temos 20 tipos de aminoácidos, na verdade já descobriram mais de 20, mas para a gente aqui vão interessar esses 20. E o que é que vai diferenciar um aminoácido do outro?
o que todos os aminoácidos vão apresentar? Esse carbono central, a gente pode chamar de carbono alfa, esse hidrogênio, o grupo amino e o grupo ácido. O que vai diferenciar um aminoácido do outro, dentre esses 20 tipos de aminoácidos, é esse radicalzinho aqui, tá? Essa cadeia lateral. Então, todo aminoácido vai ter essa estrutura aqui, mas o radical varia de aminoácido para aminoácido. Olha só aqui uma olhadinha aqui nos 20 aminoácidos, como eles são diferentes, mas todos eles vão apresentar radical amino, grupo ácido, hidrogênio, carbono alfa, carbono central. E aí nós temos aqui o aminoácido mais simples, glicina, tem só um hidrogênio. A alanina tem um CH3, e aí vem prolina, valina. Então percebam, está marcado de rosa aqui, ó. Percebam que o que vai diferenciar esses aminoácidos é esse grupo lateral, esse grupo R, né? Ou radical. Dentre esses 20 aminoácidos, alguns a gente produz e outros a gente não produz. Esses que a gente não produz, a gente chama de aminoácidos essenciais. Ah, Biorrichard, quer dizer então que os outros não são essenciais? Tenham cuidado, porque os livros, os autores chamam de não essenciais e essenciais, tá? Mas todos, claro, eles são essenciais para a nossa saúde. Esse termo essencial, você vai ter que lembrar, se a gente não produz, ele vai ser essencial onde? Ele vai ser essencial na nossa alimentação. Então, a fenilalanina, valina, triptofano e vários outros aminoácidos nós temos que adquirir através da alimentação. Por isso a importância da alimentação rica em proteína, especialmente carne, leite e ovos, tá? Por que carne, leite e ovos? Porque as proteínas presentes nesses alimentos apresentam todos os aminoácidos. Então não vai faltar para a gente os aminoácidos essenciais, tá? Então esses aminoácidos não essenciais ou naturais são aqueles que a gente produz. Esses essenciais ou não naturais a gente não produz ou a gente pode produzir, mas em quantidade insuficiente. Também não podemos esquecer uma coisa, só um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente não produz o aminoácido leucina, mas é possível que outro animal produza. Então vamos dizer, o cachorro produz leucina, a gente não produz leucina. Então a leucina para a gente é um aminoácido essencial, mas para o cachorro vai se enquadrar aqui nos não essenciais, tá? Então isso muda de espécie para espécie. Muita atenção para quem é vegano. Para quem é vegano, é bom consultar um nutricionista, uma nutricionista, para saber exatamente qual tipo de dieta que você tem que ter. Porque o vegano não come nenhum produto de origem animal, né? Não utiliza nenhum produto de origem animal que tenha alguma relação com animais, especialmente com o sofrimento dos animais. Então tem que procurar um nutricionista para saber exatamente qual tipo de alimento, né, quais tipos de alimentos para substituição e não faltar nenhum aminoácido, tá? E aí olha só, para todos nós brasileiros, especialmente para quem é vegano, desconsiderem esses pedacinhos de carne aqui, tá? Aqui nós temos uma mistura bem brasileira, que é o arroz com feijão. O arroz com feijão tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, tá? Então, para quem come arroz com feijão todo dia, já tem aqui uma boa quantidade dos aminoácidos essenciais. Mas, de qualquer forma, se não come carne, nenhum produto de origem animal, consulta o nutricionista, que é quem está habilitado para dizer até as quantidades que você precisa. Não é simplesmente substituir de qualquer maneira, né? Mas saber exatamente as quantidades, quantas vezes por dia, por semana e por aí vai. Vamos lá. Como é que esses aminoácidos se unem para formar as proteínas? Então perceba, aqui eu tenho dois aminoácidos, aminoácido 1 e aqui o aminoácido 2. A ligação sempre vai acontecer, fiquem atentos que isso cai muito nas questões. As ligações sempre vão acontecer entre o grupo ácido de um aminoácido com o grupo amino do outro aminoácido. Então aqui o que vai acontecer é o seguinte, ó. Essa hidroxila aqui, desse grupo ácido, desse aminoácido, vai ser liberada, ela vai sair. Esse hidrogêniozinho do grupo amino, desse outro aminoácido, vai ser liberada,
tá? E aí vai se formar aqui uma ligação entre esse carbono e esse nitrogênio. Por que que tem que sair essa hidroxila e tem que sair esse hidrogêniozinho aqui? Para que elétrons estejam livres, um elétron aqui do carbono, veja que ele já tem as 4 ligações, ele não pode formar aqui uma quinta. Então vai ter que liberar essa ligaçãozinha, o elétron vai ficar livre, aqui um elétron vai ficar livre, né, quando libera esse hidrogênio, e aí nós vamos ter aqui a formação de uma ligação que é chamada de, deixa eu só mostrar aqui, é chamada de ligação peptídica. Ó, esse carbono está se ligando aqui com esse hidrogênio. Saiu essa hidroxila, saiu esse hidrogêniozinho, formou-se aqui a ligação chamada ligação peptídica. Foi o que aconteceu com a hidroxila e esse hidrogênio. Eles se unem e aí nós temos a formação aqui de uma molécula de água. Lembrando que se nós estamos construindo aqui uma molécula, isso aqui é uma síntese, né? E aí quando acontece síntese, essa síntese ocorre por desidratação. Sai aqui uma molequinha de água, tá? E aí uma perguntinha em relação a essas ligações peptídicas. Aqui eu já tenho uma proteína? Não, não tenho. A gente chama de dipeptídeo. Se eu acrescentar mais um aminoácido, vai sair outra molécula de água, nós vamos ter mais uma ligação peptídica. Nós vamos ter um tripeptídeo. E por aí vai, tetrapeptídeo, pentapeptídeo, tá? Então, para ser uma proteína, tem que ter muitos aminoácidos, né, ou muitos peptídeos. A hemoglobina, por exemplo, tem 574 aminoácidos. A insulina tem 51 aminoácidos. E a minha pergunta é a seguinte. Na insulina, que tem 51 aminoácidos, quantas ligações peptídicas estão presentes? Então, veja, se quando nós temos 2 aminoácidos, tem uma ligação. Se eu tiver mais um aminoácido aqui, um tripeptídeo, então um aminoácido, 2, 3 resíduos de aminoácidos, eu vou ter 1, 2 ligações, então perceba que é sempre uma ligação a menos, tá? Então a insulina tem 51 aminoácidos, vai ter 50 ligações. A hemoglobina tem 574 aminoácidos, vai ter 573 ligações. Se uma proteína qualquer tem 20 aminoácidos, vai ter 19 ligações, não tem erro. Na dúvida, imagine aí que cada um dos dedos da mão é um aminoácido, cada um dos dedos é um aminoácido, e para ligar esses 5 dedos, você só precisa de 4 ligações. Ah, Biorristo, por que eu não preciso de uma quinta ligação? Porque perceba que o primeiro dedo não está unido ao último. Da mesma forma, numa proteína, o primeiro aminoácido não está ligado ao último aminoácido. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui mais um aminoácidozinho aqui, ó, esse terceiro aminoácido não estaria ligado ao primeiro. Então, nós não temos o mesmo número de ligações. O número de ligações vai ser o número de aminoácidos menos 1. Tá? E aí, o que é que vai diferenciar as proteínas se nós temos esses 20 aminoácidos? Né? Um número relativamente limitado, são só 20. Então, o que é que vai diferenciar? Primeiro, o número. Nem toda proteína tem a mesma quantidade de aminoácidos. Olha como isso aqui é simples. Se eu tenho uma proteína A, que eu não sei qual é, e eu tenho uma proteína B, que eu também não sei qual é, se eu disser para você que a proteína A tem 30 aminoácidos e a proteína B tem 50 aminoácidos, claro que essas proteínas são diferentes, lógico, né? Então, primeiro, o que vai diferenciar duas proteínas é o número de aminoácidos. Segundo, vamos lá. Vamos imaginar agora que nós temos aqui as duas proteínas e as duas têm o mesmo número de aminoácidos. Uma tem 30, a proteína A, e a amostra B, a proteína B, também tem 30. Posso dizer que elas são do mesmo tipo? Não, por quê? Porque os tipos de aminoácidos podem ser diferentes. Aqui na proteína A eu tenho a treonina, na proteína B eu tenho a metionina, ok? Então, nesse caso aqui, as proteínas são diferentes. Se por acaso eu tenho duas proteínas, duas amostras que têm a mesma quantidade de aminoácidos, os mesmos tipos de aminoácidos, como vocês estão vendo, eu posso afirmar agora que essas proteínas são do mesmo tipo? Ainda não, porque eu tenho que analisar a sequência. Então, se eu tenho aqui a sequência e a sequência da proteína A é diferente da sequência da proteína B, olha aqui, ó, serina, lisina, são os mesmos aminoácidos, mas a sequência é diferente, então essas proteínas são diferentes. Então as proteínas têm que ter exatamente os mesmos tipos de aminoácidos, a mesma quantidade e a mesma sequência, ok? Por que isso? Porque aqui nós temos a estrutura de uma proteína.
Não pode esquecer isso de jeito nenhum, isso é muito importante, atenção para essa informação. O que vai determinar a função de uma proteína é a sua estrutura. Então a estrutura não pode ser mudada. E aí o que é que vai determinar a estrutura da proteína? São seus aminoácidos. Então veja só aqui, ó. Nós temos aminoácidos que são apolares, nós temos aminoácidos que são ácidos, outros que são básicos e outros que são polares. E eles vão interagir entre eles. Então, quando uma proteína é formada, lembrando que são os ribossomos que produzem a proteína quando eles leem o RNA mensageiro, quando uma proteína é formada, nós temos aqui uma estrutura linear, olha a filinha, vários aminoácidos, prolina, lisina, valina. Aqui nós temos a estrutura primária. Mas, devido a alguns aminoácidos serem polares, outros apolares, né, eles apresentarem interações diferentes entre eles, então essa proteína ela vai começar a se enrolar. Então essa primeira volta, esse primeiro dobramento que nós temos aqui, a gente chama de estrutura secundária. Mas não para por aí. Continuam os dobramentos, continuam as interações, e aí nós temos aqui a estrutura terciária. Perceba que dentro da estrutura terciária nós temos aqui a secundária, e a secundária nós temos a primária, tá? Ainda existem proteínas que podem apresentar várias estruturas terciárias, e aí a gente vai dizer que essa proteína tem uma estrutura quaternária, que é o caso da hemoglobina, que tem 4 cadeias polipeptídicas, tá? E cada uma delas apresenta estrutura terciária, ok? Veja só, como é importante a estrutura de uma proteína. Aqui nessa imagem nós temos a molécula de endorfina, aqui nós temos a miosina, e essa miosina está carregando essa endorfina aqui no nosso córtex cerebral. Claro que não é tão lento assim, né? Muito mais rápido que isso. Então veja, isso aqui não é um ser vivo, aqui não são pezinhos, aqui são apenas, esse movimento é apenas o resultado de interações químicas. Se você por acaso mudar um aminoácido local, você nem precisa mudar a quantidade, nem precisa mudar os tipos de aminoácidos. Basta você mudar dessa estrutura aqui, um aminoácido de local, que toda essa estrutura pode ficar comprometida, toda essa estrutura pode mudar, ok? Então é por isso que é muito importante que a sequência, os tipos, a sequência, tudo esteja direitinho. Porque se por acaso mudar a estrutura da proteína, pode mudar a sua função, ok? Essa imagem aqui é bem compartilhada, aí já vi em várias redes sociais, vários Instagrams, Facebooks, dizendo assim, você está vendo a sua felicidade, né? A endorfina sendo transportada pela miosina no córtex cerebral. Existe um tipo de proteína especial que é chamado de enzima. Mas veja só, uma informação muito importante. Tem uma frase bem conhecida que diz assim, nem toda proteína é enzima, mas toda enzima é proteína. Essa frase não é mais correta, tá? Os conhecimentos científicos, eles aumentam numa velocidade muito grande. Essa aula está sendo gravada no dia 19 de março de 2020. Então é possível que alguém esteja assistindo essa aula um mês depois da gravação e já tem informação nova. Então por que eu não posso mais afirmar que toda enzima é uma proteína? Porque já existem RNAs que apresentam funções enzimáticas, que já estão sendo considerados enzimas, tá? Então tem que ter muito cuidado. Depois, em outra aula, quando a gente for falar de material genético, eu vou falar sobre isso. Mas aqui, as enzimas proteicas, o que elas são? São biocatalisadores, né? Até coloquei aqui, ó, a maioria é proteica. Então, são biocatalisadores. O que é que um biocatalisador faz? Ele aumenta a velocidade da reação. Como é que ele faz isso? Aqui nós temos o substrato 1, que é onde a enzima vai atuar. Aqui nós temos o substrato 2, onde a enzima vai atuar. E esses dois substratos poderiam reagir sozinhos, tá? Mas a enzima vai se encaixar nesses substratos e fazer com que a reação aconteça numa velocidade muito maior. Então, quando a gente escuta que a enzima é um catalisador, significa que ela vai aumentar a velocidade da reação. E aí, quando ela aumenta a velocidade da reação, a energia de ativação vai ser diminuída. Então, veja só, nesse gráfico, nós temos aqui a energia utilizada numa reação química, e essa curva em vermelho, ó, você vê que precisa de uma energia maior para a reação começar.
aqui nós temos os reagentes, aqui no final nós temos o produto, tá? Para que essa reação aconteça sem enzima, uma certa quantidade de energia tem que ser utilizada para a reação começar, a chamada energia de ativação, que vocês devem lembrar. Mas olha só a curva em azul. Quando tem enzima, a quantidade de energia de ativação é menor. Então, quando tem enzima, a velocidade da reação aumenta e a energia de ativação é diminuída. Beleza? E aí, como é que essa enzima vai atuar? Como eu mostrei na imagem lá do outro slide, a enzima vai se encaixar no substrato, tá? E vai catalisar essa reação. No caso aqui, nós temos a sacarose, e no nosso intestino nós temos uma enzima chamada sacarase, que se encaixa na sacarose. Para isso, ó, existe um local de encaixe que é o chamado sítio ativo. E aí acontece aqui a quebra, liberando glicose e frutose. Só para relembrar, se é uma quebra, entra água, né? É a chamada quebra por hidrólise. Acontece uma hidratação aqui da molécula. Percebam que quando termina, a enzima está lá do mesmo jeito, ou seja, ela é reutilizável, tá? As enzimas são reutilizáveis e a ação delas pode ser reversível. O enzima pode quebrar essa ligação e ela pode produzir, vindo aqui no sentido contrário. Tá? Ela pode quebrar, separando glicose da frutose, e ela pode juntar, produzindo a sacarose. Aqui nós temos uma imagem, GIFzinho, mostrando a enzima atuando nesse substrato. Então, ó, a enzima se encaixa no substrato e quando termina, quebra aqui em dois pedaços, nós temos o produto final. Não podemos esquecer também, pode aparecer em algumas questões, falando de inibidor enzimático. O inibidor enzimático faz com que a velocidade da reação caia. E aí esse inibidor pode ser competitivo ou não competitivo. Então veja só, nesse caso aqui é um inibidor não competitivo. O que é que está acontecendo aqui? Vem um inibidor, se encaixa na enzima e ela não consegue mais se encaixar no substrato. O que é que seria um inibidor competitivo? O inibidor competitivo teria um formato semelhante ao formato desse substrato aqui, ó. Então, boa parte das enzimas se encaixaria no inibidor ao invés de se encaixar no substrato, tá? Se o inibidor tiver um formato semelhante ao do substrato e se ligar aqui no sítio ativo, impedindo que a enzima se encaixe no substrato, é o inibidor competitivo. Nesse caso aqui não é, porque ele não tem um formato semelhante ao substrato. Ele está se encaixando em outro local da enzima, o que muda sua conformação estrutural e aí não deixa mais ela se encaixar no substrato, tá? Isso aqui, inclusive, pode levar à morte. Então, nas câmaras de gás, na Segunda Guerra Mundial, infelizmente, o que era usado lá era o gás cianureto, que tem o íon cianeto. E o íon cianeto é um inibidor competitivo. Ele se encaixa, ele tem um formato semelhante ao substrato, e ele se encaixa nas enzimas que participam da respiração celular, tá? Na terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. O processo para, e infelizmente, a pessoa vem a óbito. Outro cuidado que a gente tem que ter é em relação ao processo de desnaturação. O que é que caracteriza a natureza de uma enzima e de uma proteína, de maneira geral? É a sua estrutura. Então, a estrutura não pode ser perdida. Então, veja só, por que que aqui nós temos aqui um ovo, e aí pela imagem já dá para perceber que a temperatura desse ovo foi aumentada, né? Porque se dá para perceber a coloração da clara, não está transparente, está branquinha. Foi o que aconteceu aí? O aumento da temperatura quebrou as interações entre os aminoácidos e modificou a estrutura da proteína. Então isso acontece nas proteínas em geral mesmo, inclusive nas enzimas, e é por isso que a gente tem que ter cuidado em relação à febre, porque uma febre muito alta, a gente sabe que a febre é um sistema de defesa do nosso corpo. A gente aumenta a temperatura para que os micro-organismos que estão causando uma determinada infecção não consigam se reproduzir, né? E aí a gente está combatendo a doença. Mas uma febre muito alta é perigosa, porque pode quebrar as interações entre os aminoácidos e inativar muitas proteínas, inclusive proteínas enzimáticas. E isso pode levar a convulsão, né, levar a delírio e até a morte.
Então tem que ter muito cuidado com a desnaturação, tá? Uma informação importantíssima, na desnaturação, as estruturas que são quebradas são as estruturas terciárias, secundárias, quaternárias, nunca primária. A única coisa que vai quebrar a sequência, a ligação aqui desses aminoácidos, que está dando essa sequência aqui, é o processo de digestão, tá? Proteases quebram os aminoácidos. A desnaturação não quebra essa estrutura. E aí, para que a enzima atue bem, com a sua velocidade máxima, nós temos aqui basicamente dois fatores. A temperatura. Então, por exemplo, aqui nessa primeira curva, a enzima A tem uma temperatura ideal em torno de 40 graus. Ou seja, a gente sabe que isso aqui não seria uma enzima do nosso corpo, né? Aproximadamente aqui 40 graus. 40 graus Celsius. E aqui nós temos uma enzima B, né, com quase 80 graus Celsius, seria a temperatura ótima dela. Então, isso aí seria, por exemplo, uma bactéria termófila, né, resistente a altas temperaturas. Não seriam duas enzimas do nosso corpo. Veja só, o gráfico sempre da enzima em relação à temperatura e até em relação ao pH sempre vai ser uma parábola. O que é que vai acontecendo com a velocidade da reação? A velocidade da reação aumenta, vai chegar ao seu ponto máximo, e se você aumentar a temperatura, a velocidade cai. Do mesmo jeito, da mesma forma, vai acontecer com o pH. Então, veja só, nesse gráfico aqui, nós temos duas curvas. Uma apresenta o pH ótimo em torno de 2, poderia ser, por exemplo, a pepsina no nosso estômago. E aqui nós temos um pH ótimo em torno de 8, que poderia ser a tripsina no nosso intestino. Olha o que acontece, a velocidade chega ao máximo, e se você aumentar o pH, a velocidade cai. Então, esses gráficos aqui, eles podem ser utilizados tanto para a atividade enzimática em relação à temperatura, como em relação ao pH. Também pode aparecer em prova a atividade enzimática em relação ao substrato. E aí o gráfico agora é diferente. Ó. O que acontece aqui é o seguinte, nós temos a velocidade aqui em 0. Tá? Por quê? Porque nós temos aqui enzimas, está sendo representado aqui por essa estrutura em amarelo, mas nós não temos substrato. À medida que eu vou colocando o substrato, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Por quê? Quando eu vou colocando substrato, essas enzimas se ligam ao substrato e aí a velocidade começa a aumentar. E eu vou adicionando substrato e aumenta a velocidade, e eu vou adicionando. Quanto mais eu aumento a quantidade de substrato, a concentração de substrato, mais aumentando a velocidade da reação, tá? Mas vai chegar um ponto que todas as enzimas estarão ocupadas. E aí esse gráfico vai ficar, essa curva vai ficar constante. Então vai chegar um ponto máximo que não adianta quanto eu coloco de substrato. Por quê? Porque todas as enzimas já estão ocupadas, tá? Já está no seu limite. Pessoal, bem, é isso. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Se por acaso alguém se interessar no material, especialmente para o pessoal que está assistindo agora durante o isolamento social, e aí está estudando e está faltando material, quem quiser um material em PDF com questões, um material teórico e questões, tá? Me peça aqui por e-mail, profbiorichard@gmail.com, que eu envio para vocês. Quem não me segue nas redes sociais, me siga, Instagram BioRichard, no Facebook também. Espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado. E para quem é de Mossoró e região, junte-se a nós, né? No curso isolado BioRichard, preparação para o Enem e para os mais diversos vestibulares aí das faculdades particulares. Fiquem com Deus, se cuidem, evitem sair de casa durante esse período. Cuidem das pessoas mais velhas, dos idosos. Um grande abraço, tchau!